projeto de Deus, quando nós falamos de projeto, nós falamos de um começo, meio e fim. Você nasceu, foi desenvolvido, alguém cuidou de você, você está aí nessa idade, e daqui a pouco a tua senha vai ser chamada. Sim ou não? Sim. Senha João Brito. Foi, acabou. Não tem mais, espera. Deixa eu consertar. Espera mais um pouquinho, tem que deixar o cartão de crédito para a esposa. Não adianta. Falou teu nome, acabou. E quando nós entramos nos projetos de Deus, nós temos uma segurança de que Ele vai conosco do início até o fim. Então, quando você constrói projetos a partir da sua mentalidade, a partir das suas dores, a partir dos seus problemas, muito provavelmente você não conseguirá desenvolver um projeto saudável. E muito provavelmente você não vai conseguir chegar no final desse projeto. Então hoje eu quero trabalhar com você de que Deus, Ele tem um projeto, e é o projeto principal dele. E esse projeto principal de Deus tem a ver com pessoas. Esse projeto principal de Deus tem a ver com seres humanos. Esse projeto principal de Deus tem a ver com um começo e com um fim, mas esse projeto já está pronto. Olha bem para quem está aí perto de você e fala assim: o projeto está pronto. Deus não te pediu um projeto, Deus entrega um projeto para você hoje. Amém? Não, eu tenho um projeto aqui, eu vou mostrar esse projeto para Deus, porque eu sou um arquiteto, eu sou engenheiro, eu sou muito bom naquilo que eu faço, e eu vou mostrar esse projeto e Deus vai aceitar, Deus vai dizer sim, e eu vou trazer Deus para o meu projeto. Não, está tudo errado. Deus tem um projeto pronto para você, e quando Deus tem um projeto pronto para você, Ele envia recursos para você, Ele traz detalhadamente as instruções para você, Ele estará com você no projeto. É diferente de você trazer Deus para os seus projetos. Jesus, ao chamar os discípulos, todos eles disseram assim: larga o que você está fazendo, vem e siga-me. Então os discípulos não olharam nos olhos de Jesus, os discípulos seguiam a nuca de Jesus. Por isso, quando Pedro chega para Jesus, e Pedro está falando algumas coisas, eu falo assim: para trás de mim, Satanás. Porque na dependência, na submissão, nós não vamos de frente com Jesus. No discipulado, eu caminho olhando para a nuca de Jesus, ou seja, eu sigo. Eu vou atrás dele, aonde que é para ir, Senhor? Aí Deus vai mostrando: faça isso aqui, vai ali, eu tenho esse projeto para você, construa aquilo ali. E aí você vai evitando o que? Acidentes na trajetória da sua peregrinação neste mundo. Então, quando nós falamos sobre isso, nós entendemos que Deus vai trazer para nós hoje à noite um projeto pronto. E a partir desse projeto pronto, eu posso decidir entrar nele, ou eu posso decidir construir os meus projetos. Eu creio que você vai querer entrar no projeto de Deus. Quantos querem entrar nesse projeto, amém? Gênesis capítulo 8, eu vou ler um verso agora. Gênesis 8, verso 1, na NVI. Se você tiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão, por favor. Gênesis 8, verso 1 vai dizer assim: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Irmãos, quando nós lemos a expressão então, em boa parte da Bíblia, se não todas, é porque tem a ver com um resumo. Já viu a pessoa explicando assim: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sei fazer aquilo ali, e está tudo assim, está tudo aqui, então você vai lá, então
faça assim, então haja desse jeito. O que acontece? Quando Deus está aqui colocando essa expressão então, é porque houve momentos, situações bem antes, recentes, e antes, num momento bem mais extenso, bem mais longo, de anos atrás, muitos anos. E é importante você entender isso comigo, porque esse foi o primeiro momento que a palavra vai mostrar essa ênfase, então. E aqui no início do texto vai dizer que Deus, o que? Lembrou-se de Noé. Minha pergunta aqui é, Deus tem amnésia? Diga não, rapidinho. Tem não. Deus não tem amnésia. Então se o texto está mostrando então, é porque tem coisa anteriormente. E se ele está mostrando que Deus lembrou-se de Noé, dos animais, dos rebanhos que estavam com ele, é porque alguma coisa também aconteceu para que Deus viesse a se lembrar de Noé e desses animais e da sua própria família. Se você voltar comigo no capítulo 7, no verso 1, nós vamos ter a mesma expressão. Então, o Senhor disse a Noé: entre na arca você, toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Temos o primeiro então, capítulo 8, verso 1, e agora no capítulo 7, verso 1, Deus faz novamente essa declaração, então. E por que Deus está mostrando isso? Novamente, tem coisa que veio antes. E eu estou dizendo isso tudo para você, para te mostrar que muitas coisas que estão acontecendo hoje na sua vida, não tem a ver com o então de Deus, tem a ver com o seu e o meu então. Aconteceu tudo isso, foi feito tudo assim, então, porque o João colocou o pé, porque o João colocou a mão, porque o João quis comandar o projeto, porque o João quis fazer do jeito dele. Mas quando Deus coloca o então dele, é porque alguém entrou na dinâmica dele lá no começo. E é isso que eu quero pensar com você nessa noite. Essas expressões, ou essa expressão duplamente, vai nos mostrar que tem algo que aconteceu anteriormente. Por que Deus está mandando Noé entrar na arca? Por que Deus agora está mandando Noé sair da arca? Por que Deus fez tudo isso? Se você ler comigo Gênesis capítulo 6, de 9 a 11, está registrado assim: este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. Agora olha o verso 22. Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Você pode ler isso comigo aqui? Mas eu quero que você coloque o seu nome lá agora. Você vai ler assim, ó, o seu nome, né? Vou dar um exemplo. João fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Vamos juntos? Coloca o seu nome lá. 1, 2, 3 e... João fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Vamos fazer mais uma vez? É bênção para você esse versículo da Bíblia. Se esse versículo tivesse só ele na Bíblia, já valeu a pena. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... João fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. A pergunta é: você está no futuro ou está no presente? Você está no presente. E esse texto, ele está sendo dito no presente, mas antes, muitas coisas aconteceram no passado, e aí se desenvolveu para o futuro. O que você semear hoje, você vai colher amanhã. Se você semear graça e amor, você vai colher amanhã graça e amor. Se você semear discórdia, amanhã você vai colher tempestade. A Bíblia não falha. É bênção, porque a lei da semeadura é fato, é verdadeiro, é genuíno. O que você semeia hoje, eu estou semeando aqui uns acordos, umas propostas, uns negócios, eu estou fazendo umas assinaturas, estou dando uma porcentagem, amanhã a colheita é prisão.
ou fechamento, ou lacrar aquela empresa. Não, hoje eu consigo manipular o imposto de renda, a declaração do imposto de renda. Eu consigo. No final do ano, está lá. Não recebe nada. E tem multa. Toda vez que você desenvolver projetos pessoais, tentando burlar exatamente o que Deus espera que você não faça, você vai pagar uma multa. Existe um comentarista esportivo de arbitragem que ele criou uma frase: quem chega atrasado faz falta. E quem chega atrasado em alguns momentos vai sofrer com as consequências. Exemplo disso, o pai. Se o pai não cuida do filho, ou o pai não quer saber onde o filho está, ou abandona ou deixa o filho, alguma consequência ou consequências vão acontecer na vida desse filho, também na vida do pai. O que o pai semeou por não ter desenvolvido na vida do filho, esse pai vai colher, mas o filho também poderá colher. Então nós precisamos ter em mente de que o projeto de Deus envolve o quê? Uma família, envolve um lar, envolve você, envolve o seu coração. O projeto de Deus é para que nós possamos cumprir propósitos. E é isso que nós temos que entender nessa noite. O que aconteceu antes? Um retrospecto para você. Quando o homem e a mulher estavam no jardim, eles caíram, desobedecendo a Deus, o pecado foi introduzido no mundo. E por causa desse pecado introduzido no mundo, por causa do envolvimento da serpente, Satanás envolveu Eva. Eva come do fruto. Deus tinha dito para não comer daquele fruto. Ela come, Adão come, ambos se escondem de Deus. Deus vem no mesmo dia, no mesmo lugar, como sempre fazia. Eles estão nus, eles estão escondidos agora, e Deus vem e fala assim: por que vocês estão escondidos? Nós estamos assim. Quem disse para vocês? Eles foram vivenciando a partir das suas escolhas. Deus tinha um projeto, mas eles optaram fazer o projeto do jeito deles. O que aconteceu com isso? Eles foram excluídos do jardim do Éden. E como consequência dessa desobediência, o que aconteceu? No primeiro relacionamento dos filhos vem Caim. Caim era agricultor, lavrador, e Abel vem depois, aquele que cuidava das ovelhas do rebanho, era um pastor de ovelhas. E neste tempo, naquele momento, melhor dizendo, esses dois agora estão dentro da primeira família, o projeto de Deus. E é nesse tempo que Caim olha para Abel, ao saber e ao ver de que Deus estava recebendo a oferta de Abel, e que Deus estava rejeitando a oferta de Caim, porque Abel entregava por amor e graça, livre no seu coração. Caim entregou a oferta com dor no coração, com muita arrogância, desprezando inclusive, porque quem entrega por obrigação despreza a verdade. Então Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita de Caim por causa do coração. E por causa disso é desenvolvido no coração de Caim uma ira contra Abel. Então passa-se um tempo, Caim trama a morte, e que nós temos a consequência do pecado: morte. O salário do pecado é a morte. Caim mata Abel. E aí a gente olha para esse cenário, eu fico pensando, o que aconteceu nessa casa depois? Você imagina Adão e Eva olhando para Caim depois, sem ter Abel lá? Você acha que foi assim: ô Caim, filhão, você é um amor, você é lindo, você matou seu irmão, você assassinou seu irmão? Não foi assim. Mas o texto continua dizendo que Deus vai dar de presente para Eva e Adão Sete, um filho, que ficaria no lugar de Abel. E é diante desse quadro que nós temos agora duas gerações: a geração de Sete, que vai se chamar os filhos de Deus, e agora nós temos a geração dos filhos de Caim, descendência de Caim, os filhos do mundo. E essas duas gerações vão caminhando. A geração de Sete é uma geração amável,
é uma geração que glorifica a Deus, é uma geração que adora a Deus, é a geração chamada dos filhos de Deus, que honravam a Deus, honravam seus pais. Era uma geração amável, uma geração adoradora, uma geração gloriosa diante de Deus. Mas a geração de Caim é uma geração má, é uma geração perversa, iníqua, de pecados gravíssimos. E o tempo vai se passando, essa geração de Sete está andando desse lado, e a geração de Caim está andando desse lado. Vão passando-se os anos, essas duas gerações se encontram. E os filhos de Deus começam a se envolver com as filhas da descendência de Caim. Eles olham as filhas da descendência de Caim e vê que elas são lindas e maravilhosas. E as mulheres e os homens daqui começam a olhar os filhos de Deus, da descendência de Sete, e se apaixonam. E o que acontece? Essas duas gerações se encontram. E é por causa desse encontro que a terra experimenta o que chamamos de iniquidade. O que é iniquidade, pastor? A iniquidade é quando você olha, peca, e o pecado não mexe mais com você. A pessoa faz um assalto aqui, outro assalto aqui, e ela está fazendo aquilo com prazer. Ela fala mal desse, e aquilo ali agrada o seu coração, é um prazer para ela. Ela mata as pessoas, ela trai, ela fere, ela ridiculariza, ela ofende, e aquilo não gera nela nenhuma dor, nenhum ressentimento, nenhuma dor no seu coração. A iniquidade dominou o seu coração. Deus está olhando do céu e está vendo essas duas gerações se encontrando, e a corrupção, a desconfiguração daquele início de projeto agora operando diante dos olhos de Deus. Você imagina agora, vamos olhar como Deus, entre aspas aqui, Deus criando tudo isso. E de repente Deus vê essa família cuidando do jardim que Deus colocou, dizendo: multipliquem-se, cuidem, dominem sobre todas as coisas. Anos depois, Deus está olhando para aquela família lá que desobedeceu, e agora toda essa corrupção vai dominar a terra fica infrutífera, as pessoas vão se dando ao prazer, prostituição, avareza, orgulho, maledicência, tudo isso impera, orgias. Isso é dominado na sociedade naquele tempo. E é diante desse cenário, queridos, que Deus olha e fala assim: me arrependo de ter colocado a humanidade na terra. Que dor Deus deve ter sentido. Você imagina isso? Um projeto de família e agora uma perversão na sociedade mundial, global. Pois bem, é diante de tudo isso, da corrupção de gênero do homem, do humano, Deus vai intervir. E aí vem o texto que eu li para você, que Deus olha do céu e Ele acha um homem com uma família. Ele vai dizer que esse homem era reto, ele era justo, ele se desviava do mal, ele era um homem de Deus. Deixa eu falar uma coisa nessa noite. Deus está com os olhos sobre você aqui hoje. E Ele está olhando exatamente quem você é por de dentro. Porque performance, o pastor está aqui, né? O pastor está com blazer. O pastor está arrumadinho. O pastor está pregando a palavra. Mas Deus não me conhece do que eu estou aqui em cima falando para você. Deus conhece o interior do João. Deus sabe o que tem aqui dentro dessa casca. Deus sabe o que tem aqui dentro dessa pele. Deus sabe o que está correndo nas minhas veias, as minhas emoções, o que eu já fiz, o que eu não fiz. Deus sabe desde antes eu vir no ventre da minha mãe. Deus conhece tudo, o início, o meio, e Deus conhece o final. E talvez tenhamos pessoas aqui que Deus está lendo agora o seu interior, e no seu interior está assim: eu quero ir embora. No seu interior pode estar: hoje meu casamento acaba. Hoje talvez seria assim: por que Deus deixou acontecer isso? Eu estou brigado com Deus. Olha o meu filho como é que está. Olha a minha esposa como é que está. Esse câncer chegou. Por que o Senhor deixou? Essa pessoa era tão nova. Por que o Senhor deixou ir? Por que o Senhor não interviu? E Deus está dizendo para você hoje aqui: eu estou aqui. Eu estou te vendo. Eu sei como você está, e eu tenho um remédio para essa tua dor.
Eu tenho o antídoto que vai arrancar esse veneno da tua alma, esse antídoto que vai arrancar essa coisa que está te matando por de dentro, que está esfolando você, que está minguando você, que está pressionando você por dentro, e você sorri por fora. Você tem um carro, você tem negócios, você tem dinheiro, mas por dentro está um caco, está tudo quebrado. Deus está olhando exatamente como você está por dentro hoje. E é do jeito que você está aí por dentro, que Deus vai dizer assim: eu conserto isso aí, eu transformo isso aí, eu sei como melhorar isso aí, eu sei como arrancar essa dor e colocar vida, eu sei como arrancar essa morte e colocar minha essência. Eu tenho preparado um projeto para você, e talvez você não esteja dentro do projeto que Deus tem para a sua vida hoje, e hoje você veio até aqui para entrar numa embarcação, um projeto pronto de Deus. Tenho certeza disso. O detalhe é que, diante desse tempo todo, Deus traz para Noé um projeto, aonde entrar na arca, a fala veio 100 anos depois. Deus fala para Noé, e depois de um século de construção, um século de preparativos, e 7 dias antes do dilúvio, Deus agora coloca Noé dentro da arca. Se Deus te entregasse um projeto e falasse assim para você: olha, daqui a 100 anos você vai entrar nessa arca, você construiria o projeto? Ah, não, já vou estar morto, não quero entrar nisso aí não. Será que nós estamos dispostos a só executarmos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, ou vai colocar, independente do tempo? Não, tem que ser no meu tempo. Você já foi no drive-thru? Irmãos, o drive-thru tem gente que para, nem na fila fica, e o carro de trás já está no drive-thru. Ela quer chegar no drive-thru e estacionar, e quer ser atendida, e o lanche já está pronto em 30 segundos. É um abençoado. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos na velocidade frenética, na frenesi do homem, de entrarmos nisso, e a gente para de admirar e pensar e olhar nos olhos das pessoas. A gente para de observar os detalhes. Maridos, por exemplo, sua mulher fez cabelo, fez unha, comprou roupa, usou teu cartão, e você está lá, não repara nada. E a mulher fala: misericórdia, fala outra coisa, misericórdia desse homem. Irmão, se a Débora tirar um fio do cabelo aqui, eu percebo. Essa é a hora que você tinha que dar glória a Deus. Irmão, eu percebo quase todas as coisas. Ela cortou o cabelinho dela, está ali. Daí, quando eu já estava vindo já no carro assim, ó. Oh, glória. Ela cortou o cabelo. Eu não quis nem olhar o valor. Glória a Deus. Eu só quero ver o cabelo. Quando eu olhei para ela sentada ali na mesa da sala, que eu falei assim: meu Deus, que cabelo. Não precisa falar valor não. Eu não quero saber, porque eu estou vendo você. É você. Glória a Deus. Está entendendo, homens? É R$150 lá para você gastar. Para com esse negócio. Confie na sua mulher, que ela é confiável. O detalhe é que nesse período de construção, que ele está construindo 100 anos, sabe quantas pessoas se arrependeram em 100 anos? Ninguém. Você já nasceu, você está aqui com a sua idade, eu estou pregando esse evangelho, que já tem mais de 12 mil anos, você conhece a história totalmente de Jesus.
Mas durante toda essa trajetória de vida, você já ouviu falar de Jesus, você sabe quem é Jesus, você sabe que Ele venceu a morte, que Ele foi para a cruz, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que quem o segue vai para o céu. Todos já ouviram de alguma forma essa história bíblica que transforma realidades. Mas durante 2000 anos de história, depois da vinda de Cristo na terra, tem gente olhando assim, essa construção eu não quero participar. Entenda algo. Quero viver os projetos de Deus, pastor. Deus nunca vai nos entregar um projeto confuso. Entenda algo nessa noite. Deus não vai te entregar um projeto que você fica batendo cabeça. Não. Se você olhar do verso 14 a 22 do capítulo 6, Deus vai detalhando medida, como fazer, os materiais, a madeira, o piche, como que teria que proteger essa arca para a água não entrar. Esse barco ele teria que ter um movimento, quando a água viesse com um dilúvio, esse barco teria que fazer um jogo para a direita, um jogo para a esquerda, e ele iria dali, o seu equilíbrio ia seguindo o trajeto do mar, que viria por causa da chuva, das enchentes. Todas as medidas, Noé está ouvindo, e você lê o versículo 22, Noé seguiu tudo que Deus falou. E porque Noé seguiu tudo que Deus falou, como isso aconteceu? É porque quando Deus te entrega um projeto em mãos, Ele não vai trazer confusão para você, ou em você. A confusão vai estar ao seu derredor. E essa confusão vai tentar trazer confusão para você sim. Porque o mundo continua sendo o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo caído, esse mundo hostil, esse sistema que desconfigura o homem, que desconfigura a mulher, que quer desconfigurar os filhos, que quer eliminar a cultura familiar, esse sistema continua aí, irmãos. Querido visitante que está aqui hoje, esse sistema é real. Esse sistema ele tem um plano: te matar, destruir sua geração, aniquilar você, deixar você sem paternidade, sem maternidade, deixar você sem filiação e deixar você num canto sozinho, pedindo a morte. Esse é o sistema hostil que chamamos do sistema caído, chamado pecado. Mas louvado seja Deus, que o pai envia o filho, e o filho entra dentro de um ventre de uma mulher. Essa mulher se chama Maria, essa mulher cuida de Jesus Cristo durante todos aqueles meses, e Jesus Cristo nasce. Jesus Cristo com 12 anos está ensinando no templo, para todas as autoridades da lei, dos ensinamentos naquele tempo. Jesus Cristo agora aparece com 30 anos, ele é batizado no Jordão por João Batista, Deus abre os céus, Espírito em forma de pomba repousa sobre ele, e agora Jesus começa o seu ministério de 3 anos, formando aqueles discípulos, mas o destino de Cristo era uma cruz. E quando Cristo chega na cruz, Cristo vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, a ti entrego o meu espírito. E Jesus morre. Ele morre por quem? Ele morre por quê? Ele morre para que você entrasse na embarcação dele. A única forma de nós entrarmos na embarcação de Deus significa estarmos em Cristo, morto nunca, ressurreto ao 3º dia. Pastor, eu quero vivenciar uma vida com Cristo. É nele que você tem que viver, sabe por quê? Porque se você for no túmulo de Allan Kardec, você for no túmulo de Maomé, você for no túmulo de Buda, você for no túmulo de todos esses homens, você vai encontrar lá os restos mortais de todos eles. Mas se você for em Jerusalém, Israel, tem uma porta lá onde Jesus foi colocado naquele túmulo, e na porta está escrito: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou dos mortos, aleluia! Esse é o Jesus que nós servimos, que nós amamos e que nós fazemos tudo porque tem a ver com Ele. Esse é o poder que vai nos mostrar nesse grande projeto de Deus para nós. Tem uma embarcação, tem um arquiteto, tem as medidas, tem a palavra. De Gênesis a Apocalipse, detalhadamente com as instruções. E quando você medita nela, ela te edifica. Ela meditando, eu prospero. Eu meditando, eu cresço. Eu meditando, eu rompo. Quando eu medito nela dia e noite,
eu vou prosperar em tudo, diz a palavra de Deus. Deus está procurando filhos que possam executar os projetos dele, porque Deus não traz confusão. Deus não quer colocar um projeto hoje na sua mão e falar assim: olha, eu tenho um projeto para você, e esse projeto está todo confuso. Não, o projeto dele é bom, o projeto dele é top, o projeto dele é pleno, o projeto dele é saudável, porque sai dele. Você já viu algum projeto sair de Deus defeituoso? Algum projeto sair de Deus para causar morte? Não, quando sai de Deus é vida, e Deus é vida, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então Deus não tem aliança com mortos, Deus não tem aliança com aquilo que morre, Deus tem aliança com aqueles que se chamam seus filhos, e é por isso que Deus não coloca projeto confuso na sua vida. Pastor, pego esse projeto que não é confuso, vou executá-lo, cadê o dinheiro? Grave bem isso no seu coração. Faça os projetos com a provisão e não contando com doação. Tem muita gente que está querendo ver projeto de Deus e é como um pedinte: me dá, me dá, me dá, me dá. É por isso que muitos estão feridos com algumas situações que envolvem a igreja, porque quando olha para um pastor, mira cifrão. E eu ouvi quando eu era criança, durante muito tempo sofri bullying, mas já fui curado em nome de Jesus, onde eu ouvi, anos e mais anos, o seu pai é ladrão, seu pai rouba. Eu nunca fui ferido com pastoreio, eu sou pastor hoje, e minha filha também deseja exercer o pastoreio, minha esposa é pastora, meu irmão adotivo é pastor. Então quando você recebe um projeto, não seja um pedinte, entenda que quando Deus coloca o projeto, Ele vai prover. Deus derrama provisão. Se você entrar no projeto de Deus, você vai falar assim: como que esse dinheiro entrou na conta? Como que isso aconteceu? Não é possível isso. Você vai começar a questionar até os milagres acontecendo na sua vida. Sabe por quê? Porque você não está no atalho, você está no caminho, você está na verdade, você está na vida. E quem está em obediência, a Bíblia diz que as bênçãos vão começar a me perseguir. Aleluia! Então para de ser pedinte por doações. Vou casar, tem que sair pedindo dinheiro para todo mundo. Casamento é projeto de Deus. Então se você vai casar, primeira coisa, provisão do alto. Trabalha, tudo isso bonitinho, como todo mundo tem que fazer. Mas entenda que o teu primeiro provedor é Deus. Deus é o provedor, Ele derrama provisão. O povo está reclamando que não tem água, Deus desce e fala assim: toca na rocha, começa a jorrar água. Aonde? Dentro do deserto. Mas estamos com fome e não tem comida. Moisés, você tinha que ter cuidado da gente em ter ficado no Egito. E Deus fala assim: pode orar, Moisés, fica tranquilo. E começa a cair carne, começa a cair pão, e começa a encher aquele povo no estômago que não conseguia aguentar de tanta comida de carne que dava até nos dentes, saindo quase pelos ouvidos. Sabe por quê? Porque Deus estava com aquele povo no deserto. Deus é um Deus que derrama provisão. É diante disso, irmãos, que necessitamos entrar numa sintonia com o Senhor. Olha o que diz Gênesis 6, de 5 a 8. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Esse coração dos povos aqui, irmãos, quando Noé é chamado por Deus, eles tinham o pensamento em seus corações sempre e somente para o mal. Não era sempre, simplesmente, era sempre e somente para o mal. Você conhece pessoas que só planejam o mal? Que só quer ferir o povo, aprisionar o povo, não tem uma palavra saudável, não tem uma palavra amigável, não tem um gesto bondoso, é só prisão, é só ofensa. A pessoa já está te olhando e te filmando de cima e embaixo, você sabe que ali é o olhar da víbora, é a língua da víbora, é o toque da víbora. A pessoa não consegue se alegrar com você, mas ela olha querendo sugar até o que você não tem.
pensamentos que estavam naquele tempo. E sabe, Noé, porém, é olhado por Deus diferente, porque ele era justo. O texto vai mostrar no verso 8: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Porque com Noé, Deus, além de mostrar benevolência, Deus andava com Noé, porque Noé andava com Deus. É muito diferente. Deus foi bondoso com Noé. Sabe, queridos que estão aqui hoje à noite, diante de tantas maldades na terra que temos vivido, visto, corrupções, atitudes malignas, eu creio em nome de Jesus que Deus está encontrando corações justos hoje nesse lugar. Deus está encontrando pessoas alinhadas com o seu propósito, corações piedosos e com uma paixão no Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu livro, destaca uma frase de Aaron Russell: piedade é uma constante cultura da vida interior, da santidade diante de Deus e para Deus, que por sua vez se aplica em todas as outras esferas da vida e prática. Piedade consiste em oração junto ao trono de Deus, estudo da palavra em sua perseverança e a manutenção da vida em nossa alma, que afeta toda a nossa maneira de viver. Pastor, quero ser piedoso. Pode seguir esse exemplo aqui. Eu sou constante numa vida interior de uma santidade a Deus. O que é isso, pastor? Santidade a Deus é você odiar o pecado, é você se aproximar do trono da glória de Deus e falar assim: Senhor, eu quero mais o Senhor. Lava as minhas feridas, lava as minhas falhas, purifica-me. Eu não quero mais falar desse jeito, eu não quero mais agir desse jeito. Então começa de dentro e você vai revelando para o lado de fora. É por isso que me encanta muito quando Deus diz para Jó, no 1 verso 8: então o Senhor perguntou para Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Queridos, presta atenção nisso. Deus está olhando dos céus, Deus está vendo Noé, agora Deus está vendo Jó, e Deus está mostrando para Satanás, o nosso adversário: você está vendo o meu servo? Homem íntegro, temente, fiel e que se desvia do mal. Sabe qual é o nome disso? Uma vida em santidade. É uma vida que não quer se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É uma vida que está olhando para o alvo, e o nome dele é Cristo, porque Cristo foi o homem santo, poderoso dessa terra. E ele, sendo totalmente pleno em Deus, como em forma de homem, ele desce, vai até a cruz e morre por nós, sendo perfeito. Então eu preciso estar vinculado em Cristo. E é exatamente isso que Deus olha e fala assim: olha, esse homem na terra, ele se desvia do mal. O mal vem até você sem você fazer força. Como é que você peca ou pecava? Ai, meu Deus, eu vou agora. Será que eu faço? Será que eu não vou? Abre a porta do carro, fecha a porta do carro. Pecar dá trabalho. A trama contra alguém: 2 assaltantes, vamos sequestrar o João. Vamos sequestrar ele lá na porta da igreja. Aconteceu comigo. E aí eles vêm. Você acha que eles vêm como? Oh, tranquilo. Não, eles vêm: vamos lá, a gente tem que fazer assim, tem que fazer assado. Coloca ele, coloca lá, e vai. E aí eu entro no carro e eles ficam mais apavorados que eu. Por quê? Porque criar e desenvolver isso envolve o quê? Ferir o outro, trazer tristeza para o outro. Então Deus está olhando para o céu e vendo Noé e vendo Jó como pessoas íntegras, pessoas que confessavam pecados antes mesmo, antes de seus filhos chegarem em casa. Você imagina a cena? Senhor, eu quero te pedir perdão aqui pelos pecados das minhas filhas, aqueles pecados que elas ainda vão cometer. Isso é santidade, isso é uma vida com o Senhor. Mas também o projeto e a promessa de Deus partem de uma aliança. Quando você lê o versículo 18 do capítulo 6, Deus fala assim: contudo, eu vou estabelecer a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca, você,
seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Essa aqui, queridos, é a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia. E Deus está fazendo uma aliança com Noé, porque quando Deus vem na sua aliança, Deus não falha, Deus não quebra a sua aliança. Nós humanos quebramos alianças, nós quebramos acordos, nós quebramos as palavras uns com os outros, negligenciamos os acordos, mas Deus está dizendo assim: Noé, eu estou te abençoando, Noé, eu vou estar com você, eu tenho uma aliança com você e com os seus filhos, com a sua esposa e com a sua casa. Nada vai acontecer com vocês, porque eu tenho uma aliança com você. Deus é fiel em cumprir suas promessas, e como povo da aliança de Deus, toda a família de Noé estava experimentando a proteção divina. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você tem depositado a confiança da proteção da sua família? Quem tem protegido a sua casa? Quem protege a minha casa é uma religião. Quem protege a minha casa é um copinho de água atrás da porta. Quem protege a minha religião é um pastor. Quem protege a minha religião é a Bíblia aberta no Salmo 91. Quem protege a minha casa são os olheiros, a polícia. Quem protege a minha casa no morro são os acordos que tenho. Não, irmãos, isso tudo falha, peca e vai te frustrar. A Bíblia diz que quando nós estamos no Senhor, Ele vem com seu poderio e Ele nos protege debaixo das suas asas. E quando Ele te protege, quando Ele te cerca, o inimigo pode rondar, ele pode tentar entrar, ele pode tentar trazer disfunções, mas Deus, na pessoa de Cristo, está te cercando, está te blindando, está te protegendo. Sabe por quê? Porque nós temos em Cristo uma nova aliança, o sangue dele está em nós. Então as potestades, o inimigo, o adversário não pode ameaçar, pode até ameaçar, mas ele não pode adentrar naqueles que são os filhos de Deus. Então o diabo tenta, mas ele se levanta para cair. Então quem protege a sua casa hoje? Quem está protegendo os seus filhos hoje? Quem está protegendo o seu casamento hoje? Não, pastor, meu casamento eu resolvo tudo assim. Não, Deus vai falar que fez uma aliança com Noé para proteger ele, para proteger seu casamento e para proteger os seus filhos. Deus é um Deus completo. Deus não quer proteger só você. Deus não quer colocar você na arca simplesmente. Deus não quer colocar só sua esposa na arca. Deus quer colocar a sua família inteira na arca, porque Ele quer proteger toda a sua casa. Ele quer proteger os seus negócios, Ele quer proteger o seu trabalho, Ele quer proteger os seus acordos, Ele quer proteger tudo aquilo que está debaixo da autoridade de Deus. Então, como eu faço isso, pastor? Eu me oferto. Eu oferto a minha casa. Eu oferto a minha vida. Eu digo: Senhor, governa. Governa sobre a minha cabeça. Põe a tua mão sobre mim e me guie. Olha, quando a pomba desce nos ombros de Jesus, era uma profecia. Aquela pomba está repousando sobre os ombros. Tenta se mexer com uma pomba aqui nos ombros, a pomba vai embora. Ou seja, nós precisamos ser guiados por esse Espírito que nos guia na verdade. Olha só o que Davi vai dizer para nós, dentro dessa cultura de dilúvios. Davi escreve uma canção, o Salmo 29:10, ele vai mostrar uma realidade. Veja, Davi, anos e anos depois de Noé, o grande rei Davi, ele vai expressar na sua canção uma palavra poderosa, mostrando a respeito dos dilúvios, ou do dilúvio. O Senhor preside os dilúvios,
Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Pode vir a tempestade que for, pode vir o tsunami que for, pode vir a doença que for, pode chegar o turbilhão de problema que for, Deus preside os dilúvios contra você. É Deus chegando naquele barquinho dormindo, os discípulos apavorados, e Jesus está lá dormindo, descansando, os discípulos, o Senhor não está vendo que esse barco está indo a pique? O Senhor não está percebendo que nós vamos morrer? Jesus levanta, olha para eles e chega na ponta do barco assim: aquieta-te vento, aquieta-te mar, cala-te, porque eu estou presidindo essa tempestade hoje. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus está presidindo as suas tempestades, quando você coloca a sua vida e a sua casa debaixo da autoridade de Deus. Quem quer que Deus presida a sua vida? Dá um glória a Deus aí. Confie, porque Davi teve que experimentar isso. Não desista dos projetos no meio do caminho, vai até o final. Não tem tempestade, então eu paro. Tem uma crise no casamento, então eu abandono. Relacionamentos não, como é que eu continuo vivenciando isso? Eu resolvo. Eu elimino os ruídos da vida. Deus não livrou Noé do dilúvio, mas Deus o livrou no dilúvio. Quantos livramentos Deus deu? A gente estava aqui conversando do filho da Deonice, o Pedro. O menino está dentro de um caminhão, o motorista, não sabemos o que aconteceu, e simplesmente o caminhão cai num barranco de 8 metros, o caminhão cai de frente, esse menino quebra a costela, machuca os pulmões, ele vai direto para a UTI, eu chego na UTI, esse menino está lá, todo duro, por quê? Porque vai ter que operar a bacia, quebrou a bacia. E naquela UTI, irmãos, a gente dentro do antigo hospital evangélico, olhando todo aquele cenário, aí você chega ali e fala como: meu Deus, que tempestade, hein? Esse barco vai afundar. Acho que não tem nem barco. Como é que você chega ali naquele ambiente? Você tem que chegar com fé, você tem que chegar com ousadia, você tem que chegar com intrepidez, você tem que chegar com aquele que preside a tempestade, aquele que preside os laudos, aquele que é o grande eu sou. Então chegamos naquele hospital ali, um jovem, irmãos, 20 e poucos anos. Eu falei assim: você crê que você vai sair daqui andando desse hospital? Eu disse: creio. Então vamos orar. E começamos a orar naquele hospital. Os médicos chegaram, nós estávamos orando ainda, eles respeitaram, esperaram todo momento, fomos embora. Para a glória de Deus, em menos de uma semana, aquele menino já está dentro de casa, operado, aleluia, operou a bacia, consertou o pulmão, e eu falei: você vai lá na igreja testemunhar. Eu vou, pastor. Isso acontece, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que preside, é um Deus que governa. Fecha essa palavra, quero chamar a banda. Que o projeto de Deus, ele envolve, além de salvar uma família, ele envolve também um projeto que começa e termina no altar. Por que proteger minha família, pastor? Porque o texto que nós lemos no capítulo 8, verso 1, vai dizer: lembrou-se Deus de Noé. Sabe quanto tempo, mais ou menos, aquele povo a família fica dentro da arca? Historiadores vão colocar que eles ficam 150 dias num período, 150 dias, até as águas começarem a baixar. Estudiosos colocam que eles ficaram quase 1 ano dentro daquela arca. Você aguentaria ficar com a sua família, animais, 1 ano dentro da arca? Pastor, se é para salvar minha casa, eu fico para sempre. Glória a Deus, porque esse é o propósito de Deus para você. Deus não quer que você fique 1 ano dentro da arca e saia. Deus quer que você fique a vida eterna numa arca que o destino se chama céu. Quando eu olho para isso, eu percebo que Deus vai lembrar de Noé, não porque ele se esqueceu, mas ele lembra de Noé porque havia zelo, cuidado com a aliança que ele tinha feito com Noé.
E é isso que nós podemos vivenciar nesses dias, porque diante desse quadro, Deus olha para Noé e percebe que Noé teve ações e reações mediante a essa aliança também que Deus fizera com ele. E uma das coisas que Noé faz era construir altar. Sabe, se eu te perguntasse aqui, você ficou 1 ano dentro de uma arca, qual a primeira coisa que você gostaria de fazer quando você saísse da arca? Eu ia tirar férias, eu ia para Dubai, eu ia pegar a praia mais top agora e ia viajar. Me segura, ninguém me segura. Sabe o que Noé fez? Primeira atitude, quando a porta abriu por fora, porque a porta fechou por fora, e só Deus iria abrir aquela porta. Ele solta o pombo, ele solta o corvo, vão, voltam, e vem uma pomba trazendo uma folha de uma oliveira. E a partir daquela oliveira, foi encontrado vida. E a partir daquela vida, Noé diz, está resolvido. Mas ainda não era hora de sair. Deus vem e abre a porta quando as águas estavam completamente baixadas. E presta atenção nisso. A primeira atitude que Noé fez, a primeira, foi pegar rocha. E eu fico imaginando a cena dos filhos das noras. Meu Deus, que cheiro, eu não aguentava mais. Meu Deus, eu não consigo mais suportar a minha sogra, o meu marido, o meu sogro. Não teve tempo para isso, sabe por quê? Porque eles estavam salvos e tinha gente do lado de fora gritando para querer entrar na arca. Mas enquanto Noé construía a arca com a sua família, as pessoas passavam e zombavam. Que ridículo. Para que construir uma arca se está tão sol? Essa mensagem, ela significa, sabe o que é hoje? Jesus está aqui, eu te mostro a ceia, eu te mostro a cruz, e eu estou mostrando para você o projeto de Deus para a sua família, e você pode estar agora na sua mente assim, para que isso? Eu não preciso disso, eu me basto. Só que um dia, Deus vai fechar a porta da arca, e eu quero estar do lado de dentro, e eu espero que você também queira estar do lado de dentro da arca, porque na arca, do lado de dentro tem provisão, proteção, aliança e destino. Só vai sair daqui quando a arca descer completamente, as águas baixarem, e eu, o Senhor, vou abrir a porta do lado de fora. Deus abre a porta, a humanidade toda morreu, só sobraram quem? 8 pessoas, Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé e as suas esposas. Para quê? Para recomeçar a humanidade. Bem, mais de 3.000, 4.000 anos já se passaram. E a minha pergunta hoje para você, o mundo está muito bom ou o mundo está muito desafiador? Só que hoje não é o Noé que está aqui, é o João. E o João está trazendo uma mensagem para você, de que o povo de Deus está construindo uma arca, e cabe você lá dentro, porque a porta ainda não fechou. Deus está construindo uma arca, mas usando a sua igreja hoje, para que você não fique do lado de fora da arca, porque quando Deus mandar o dilúvio de novo, ou mandar o final de todas as coisas, se você estiver do lado de lá, você fez uma opção. Mas nessa noite, Deus traz você a essa casa, e Deus está mostrando para você, eu estou pregando e mandando os meus filhos pregarem esse evangelho há mais de 2.000 anos, para que você tenha acesso à minha presença eterna, para que você tenha acesso à minha vida eterna. E não é só você entrar na arca, é Cristo entrar em você, você como arca e morada de Deus. Noé não experimentou Deus dentro dele, nós podemos, definitivamente. Pastor, o que Noé fez? Estou curioso, estou curiosa.
Noé sai da arca, quando Deus abre a porta, e Noé pega rochas. E agora Noé vai colocando a rocha, pega os animais, as aves, ali os carneirinhos, os mais novos, os mais belos, e coloca em cima daquele altar como holocausto. Acende o fogo, e aquele cheiro, aquele aroma sobe até Deus. E Deus diz: eu nunca mais vou destruir a terra com um dilúvio. E vem o arco-íris, que significa aliança, esperança em Deus. Então, quando você olha hoje um arco-íris no céu, você está olhando que Deus continua com a sua mesma palavra, com a sua aliança, é inquebrável. Não haverá um dilúvio para destruir tudo de novo, porque Deus disse isso. O que vai acontecer agora é o fim dos tempos. E no fim dos tempos, eu quero estar dentro da arca, com o comandante guiando a embarcação. Aleluia! Aonde não terá mais dor, não terá mais choro, não vai ter mais pranto, não vai mais ter problema. Por quê? Porque estaremos na Nova Jerusalém, a cidade eterna que Deus está construindo para nós. João 14 vai dizer: eu vou preparar-vos um lugar, mas eu voltarei para buscar você filho, para habitar comigo eternamente. Aleluia! Feche seus olhos, por favor. Minha pergunta nessa noite, para você que está aqui, você que está na transmissão, é: você está preparado, preparada para a volta de Jesus? Qual o projeto que você está construindo hoje? Onde é que estão os seus filhos, a sua família? Onde é que está o povo que você ama? Pastor, a gente está bem, a gente tem uma casa boa, a gente tem dinheiro, a gente tem recursos, a gente tem um bom veículo, a gente tem muito dinheiro na poupança, na conta, tem escola, tem faculdade, está tudo bem, pastor. Não, isso são projetos humanos. Agora a pergunta é: quando Deus colocou o projeto dele nas suas mãos, chamado família, você tem vivido dentro desse projeto que Deus escreveu 66 livros para que você vivesse as instruções de Deus para a sua casa? Aonde você quer terminar a sua jornada? Do lado de fora ou do lado de dentro da arca? Você quer construir projetos de Deus ou você só quer construir projetos terrenos? Nessa noite, Deus está aqui. Eu estou mostrando para você um cenário, uma obra, uma construção. E minha pergunta hoje para você é: você quer entrar no projeto de Deus para a sua vida? Você quer entrar nessa embarcação com Jesus Cristo? Você quer entregar sua vida para Ele e viver nele para sempre e ter um destino chamado céu? E a sua família ser protegida, amparada, socorrida, uma família blindada pela mão do Todo-Poderoso. Pastor, eu quero vivenciar uma vida agora no Senhor. Qual o nome disso? Renúncia. Noé renunciou 100 anos dos seus projetos para construir projeto eterno de Deus. Durante 100 anos, Noé abriu mão dos seus projetos e decidiu pegar o projeto de Deus. Mas durante 100 anos, Noé tinha uma convicção: no final desse projeto, a minha família vai estar dentro da arca. O nível da tua renúncia será o nível da tua colheita. Se você renunciar ao seu eu hoje, amanhã Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Se você renunciar aos seus projetos hoje e quiser viver dentro dos projetos de Deus, Ele te trouxe hoje aqui.